Oi, gente, tudo bem com vocês? Me conta como que estão as coisas aí. Hoje é o meu último dia do feriado de maio e eu estou com uma tristeza. Eu não sei que milagre minha fábrica vai folgar até hoje. Na verdade, muitas empresas já voltaram hoje, segunda-feira. Hoje é um dia vermelho e normalmente minha fábrica tá nem aí para os dias vermelhos, mas hoje nós folgamos. E nossa, dá uma tristeza a gente saber que acabou esse assumir de maio, passou tão rápido. Foi mais de uma semana, né? Porque acaba sendo uma semana, mas o primeiro final de semana, então é como se fosse uma semana e 2 dias, uns 9 dias, vamos dizer. Mas nossa, a gente passa tão rápido. A gente acabou que não viajou muito longe, assim, só tipo foi e voltou nos lugares, assim, né? Eu fui postando para vocês, não sei se vão sair alguns vídeos depois desse também, ou não, não sei. Vamos ver como que vai a ordem. Mas, nossa, passou muito rápido. E esse assumir é o melhor, olha, minha alergia, eu já comentei, né, eu acho, né? No vídeo da cirurgia eu falei, né, que desenvolveu uma alergia. Meu rosto coça. Mas, gente, eu tô amando não passar maquiagem, sabe? Tipo assim, não importa que não fique perfeita, sabe? Mas se tá um bom não passar maquiagem, enfim. Não sei nem por que eu tô falando isso com vocês. Mas então, amanhã começa tudo de novo. E olha, gente, esses dias eu já comentei bastante com vocês que eu acompanho muito, né, os grupos, né, das redes sociais. E, gente, tá tendo muito caso de pessoas com crise de ansiedade, com pessoas com depressão, problemas assim emocionais, sabe? E eu tenho que dizer para vocês, gente, que morar aqui no Japão não é fácil. Não é fácil mesmo, viu? Para morar aqui no Japão, você tem que ser forte. Por quê? Primeiro que, muito provavelmente, você vai estar longe de toda a sua família, tá? Para você que está pensando vir morar aqui, por exemplo, ou você que quer saber como que é um pouco morar no Japão, você tem que saber que não é fácil, você tem que ser forte psicologicamente, tem que ser forte emocionalmente para conseguir morar e viver bem assim aqui no Japão. Porque, como eu falei, você vai estar longe dos seus entes queridos, né? Muitas vezes mãe, pai, em algumas situações longe dos filhos, né? Irmãos, não precisa ser pai e mãe para você sentir saudade dos seus parentes, tio, primo, amigos, tudo inclui. Então você vai estar longe de todos eles, né? Isso, querendo ou não, já que de alguma forma, né, de certa forma meio que te deixa vulnerável, né? Porque você está longe de tudo que era seu, sabe? Tipo, porque é tudo de todo o seu entorno, né? Então esse é um ponto, por exemplo, né? Outro ponto, e eu não sei como que é a realidade de morar lá como adulto, tá? Nem no Brasil, nem no Peru, né? Porque a minha vida adulta eu morei aqui. Mas aqui se trabalha muito, tá? Então não é para me dizer, mas aqui também se trabalha muito. Na verdade não é esse o ponto, tá? Eu só estou contando como que é a realidade aqui, né? E então se trabalha muito, sim, para você. Sabe que assim, eu sempre pensei assim, o normal é fazer todo dia 3 horas de sangueo, assim, todo dia. Esse foi o meu normal durante muitos anos, sabe? De segunda a sábado, das 8 às 8. Foi o meu normal por até 2016, foi o meu normal. Desde que eu cheguei, 2006 a 2016. Foi o meu normal. E isso no meu caixá principal, de segunda a sábado, das 8 às 8. Isso quando não fazia tipo das 8 às 10 da noite, das 8 à meia-noite. Gente, eu já trabalhei muito nesse Japão, muito, 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 muito mesmo. Mas assim, eu não me arrependo, né? Eu também não achei ruim. Essas fábricas pelas que eu passei, foram todas experiências boas, graças a Deus. Nessa parte, eu não tenho o que reclamar. Eu sempre estive rodeada, assim, de pessoas boas. Eu nunca tive problema, assim, Não, na verdade, uma vez, numa fábrica. Outro dia eu conto para vocês. Mas nada que, tipo, nada que me afetasse, nada que me deixasse mal. Mas talvez, é por isso que eu falo que você precisa ser forte. Porque talvez se eu fosse diferente dessa pessoa que eu tô falando, por exemplo, talvez teria me afetado, sabe? Então sim, você precisa ser forte para vir morar no Japão. Se você já é uma pessoa que, por exemplo, primeiro, se não consegue ficar longe da sua família, vai ser complicado, né? Segundo, se você, qualquer coisa que alguma outra pessoa faça para você te afetar, também vai ser complicado, porque
pode ser que aconteça, né? Não só aqui no Japão, em qualquer lugar do mundo, né? Pode ser que você vai se cruzar, vai se encontrar com pessoas ruins. Então você tem que estar forte, porque além de estar longe de todo mundo, tipo assim, passar por situações ruins, você tem que ser forte, sabe? Você tem que estar disposto a trabalhar bastante para não só vir e viver o tempo. Já vários vídeos eu já falei realmente que o custo de vida aumentou aqui no Japão. Não sou só eu que falo isso, né? Qualquer pessoa, qualquer brasileiro que está aqui há muito tempo, com certeza está falando isso, porque isso não é exagero, as coisas têm aumentado. Se eu estivesse ganhando os 900 ienes que eu ganhava em 2016, trabalhando das 8 às 8, de segunda a sábado, gente, eu não conseguiria pagar as minhas despesas mensais. Não conseguiria. Vou fazer uma conta aqui para vocês. Olha, se eu continuasse ganhando os 900 ienes que eu ganhava naquela época, por 8 horas, por 21 dias, que nem são todos os meses que dá 21 dias, na verdade 21 dias é o dia que dá mais dias. O salário no TED ia dar 151 mil ienes, tá? Hoje em dia também tem um limite das 45 horas extras por mês. Eu não sei como que isso está sendo controlado agora, tá? Porque até 2016 eu fazia essa carga horária que eu falei para vocês, mas por exemplo, da minha fábrica de hoje não passa não chega nem às 40 horas, por exemplo, né? Mas olha, se fosse 25% a hora, dá 1.125 horas por 45 horas, de hora extra no mês daria 50 mil ienes, 50.625 ienes. E se eu somar então o valor que receberia no TED com o valor das horas extras, gente, dá 201.825. Se a gente tirar disso os impostos, que dá mais ou menos 20%, ficaria 161.500, mais ou menos. Gente, não dá para pagar as contas. É por isso, gente, que eu já falei em algum vídeo, para, no mínimo, aceitar um serviço que pague 1.400, 1.450, porque, gente, com esse salário que eu mostrei agora para vocês, não paga. Ou se for uma pessoa só, gente, não dá para pagar todas as contas, não dá mesmo, sabe? E se der para pagar tudo, né, tipo assim, é vivendo no mínimo do mínimo. E eu acredito que não tendo carro, sabe? E carro é necessário aqui, é necessário, assim, até para você escolher um serviço melhor. Então, assim, meio que uma coisa puxa a outra, sabe? Você tendo um carro, consegue achar um serviço melhor. Tem serviço que paga 1.600, 1.800 para mulher também, hein? 1.800, 2.000 também. Lá em Aichi, não, em Toyota, né? A Toyota paga, por exemplo, 2.000, né? Aqui em Guma tem a Hino, tem a Subaru que pagam bem também, tá? E acho que é por isso que tá tendo tanto caso de pessoa com crise de ansiedade, de pessoa com problemas emocionais, porque a gente acaba que fica trabalhando tanto, gente, tanto, e acaba não vivendo. E as responsabilidades, elas vão aumentando conforme a idade vai passando. E conforme a idade vai passando, se você for uma pessoa um pouco preocupada com a vida, você meio que fica se preocupando, né, com o futuro. Ai, até eu me preocupo, na verdade. Mas eu tento não me preocupar demais, sabe? Mas mesmo assim eu não deixo de trabalhar. E eu gosto de trabalhar, mas eu também não posso negar que eu queria ter a possibilidade de não trabalhar tanto, né? Igual que o Lê não trabalhasse tanto, por exemplo, né? A gente se vê, por exemplo, praticamente uma semana sim, uma não, né? Só dorme junto um pouquinho, só. Então é complicado. E isso, gente, porque a gente não tem filhos. A partir do momento que você tem filhos, aí também a história muda um pouco, porque muda muito, na verdade, né? Quando você tem filho, você, pelo menos um dos dois, não pode trabalhar tanto quanto deveria, né? Vamos dizer assim, porque filho precisa de tempo, né? Filho precisa de pai ou mãe presente. Na verdade, precisa dos dois, mas nem sempre é possível, né? Então, um dos dois acaba que não fica compartilhando muito tempo com os filhos, o outro sim. Então, por causa disso, acaba trabalhando menos. Acabar trabalhando menos complica um pouco a situação econômica da família. É uma coisa necessária, porque os filhos precisam dos pais. Mas, então, por isso que tá tendo muitos desses casos, né?
não sei se seria um conselho, mas assim, se você está vindo, você tem que saber disso, tá? As coisas não são tão simples assim, as coisas não são tão simples. Pode dar certo? Sim, né? Mas você tem que pensar também, por exemplo, que seu filho pode não se dar muito bem na escola. Pode ser que sim, mas pode ser que não. São muitas coisas a se pensar, sabe? Eu acho que o que eu posso dizer nesse vídeo, gente, é se você está vindo sem filhos, por exemplo, solteiro, sem filhos, aproveita em ajeitar a sua vida enquanto não tem filhos, gente. Depois que vem os filhos, fica um pouco mais complicado, porque filho precisa de tempo. Eu acho que criança também não merece vir ao mundo para ser criada pela professora da creche, sabe? Em alguns casos são necessários, infelizmente sim, né? Mas se você está vindo, então nessa situação ainda de não ter filhos ainda, né? De poder se preparar para aquilo, se prepare para não sofrer o que muitas pessoas estão sofrendo hoje, que nem eu falei, essa crise de ansiedade, essa depressão, porque a pressão de viver aqui, de ter que trabalhar muito e querer fazer outras coisas, em muitos casos fica forte, tá? Você querer passar tempo com seu filho, por exemplo, e não ter essa possibilidade porque tem que trabalhar, porque tem que sustentar eles, fica complicado. Eu não estou inventando isso, eu sempre recomendo para acompanhar os grupos para saber da realidade. E é claro que muitas vezes nos grupos só colocam as coisas ruins, né? Porque afinal são histórias de casos de ajuda, né? Que precisam de ajuda, que precisam de um conselho. Dificilmente as pessoas compartilham as experiências boas, né? Mas acompanhe com um filtro, né? Um filtro não para te encher de coisa negativa, mas um filtro para você ficar sabendo das coisas, tá? Saiba que você vai ter que trabalhar bastante e venha disposto a isso. Mas eu já sei qual que vai ser o conselho desse vídeo. Se o serviço onde você está não está te fazendo bem, mude de serviço, tá? Às vezes ficar muito tempo no mesmo serviço não te faz bem. Às vezes as pessoas que estão ao seu redor não estão te fazendo bem. Às vezes você só está trabalhando inclusive com japonês e não domina muito a língua. Então você não consegue conversar, fazer amizade, poder assim se distrair durante o dia, por mais que no serviço não pode conversar durante o almoço, no QQ, né? Às vezes até isso está te fazendo falta, mudar de ambiente, conhecer mais pessoas, tá bom? Então se prepare para isso, esteja sempre preparado para isso, para mudança, e preparado no sentido principalmente econômico, porque qualquer mudança aqui no Japão, mudança de emprego, mudança de apartamento, mudança de cidade, qualquer mudança vai precisar de dinheiro, tá? Não gaste igual doido, por favor, se prepare economicamente para qualquer situação ruim ou para qualquer situação de necessidade, tá bom? Eu ia levar vocês nesse vídeo para me acompanhar, fazer umas coisas que eu preciso, mas eu acho que eu vou dividir esse vídeo em duas partes, tá bom? Eu acho que a continuação desse vídeo sai amanhã, tá bom? Então por hoje eu vou me despedindo aqui. Se cuide, olha, se ficou alguma dúvida, escreve para mim. Se você quer que eu fale sobre algum assunto, comenta para mim também, tá bom? Eu espero que esse vídeo seja útil para você realmente entender um pouquinho como que estão as coisas aqui. Não é que é a realidade de todo mundo, tá, gente? São casos que acontecem e é o que eu quis vir contar para vocês, tá bom? Mas então, por hoje só. E amanhã a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Se cuidem, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Ah, e se esse vídeo já tá pronto, eu vou deixar aqui no final para vocês, tá bom? Tchau, tchau.